O diploma apresentado pelo PS Madeira assenta a sua recomendação para uma negociação entre o Governo Regional e a Via Litoral e a Via Expresso, tendo em vista a redução da verba anual devida no âmbito dos contratos de concessão, de exploração e manutenção celebrados com estas entidades na alteração de circunstâncias decorrente da situação de pandemia. E num pressuposto fundamental que o diploma expressamente invoca. Refere o diploma o seguinte: os custos associados à garantia de boas condições de operacionalidade em face da redução de tráfego e do consequente menor impacto nas infraestruturas rodoviárias também diminuíram, devendo esta diminuição ser acompanhada da redução do pagamento de disponibilidade relacionado com a manutenção das vias em boas condições de operacionalidade. Isto é o que refere o diploma. Ou seja, o diploma associa a redução de valores contratuais aos custos de operacionalidade e disponibilidade. Isto é referido no próprio diploma. E esta é a primeira premissa que contraria a recomendação proposta. É que as vias sempre se mantiveram operacionais e disponíveis, com os inerentes custos fixos. Se o deputado Ricardo Lume está a falar em custos, existem custos fixos. Designadamente, os custos relacionados com a iluminação, a ventilação, a assistência, os seguros, os sistemas de socorro, a detecção de incêndios, a conservação dos espaços verdes, bem como os custos com o pessoal e os impostos. São custos. O que, desde logo, evidencia que os gastos de operação e exploração, dificilmente poderão sofrer uma redução significativa. Sendo que, a ocorrer qualquer redução, sempre seria muito distante dos valores que, devo dizer aqui, arbitrariamente lançou o PS. Até porque esses valores teriam de se relacionar com a situação de pandemia. Apenas podiam dizer respeito ao período em que perdurou o estado de emergência. Ou seja, entre o dia 19 de março e o dia 2 de maio. Portanto, aqui assenta o primeiro erro de pressupostos do diploma. As vias mantiveram-se disponíveis, operacionais e com custos, com a maior parte dos custos habituais, fixos, associados. Mas eu iria mais longe. Acresce a isto que a situação pandémica subjacente à recomendação do Partido Socialista é particularmente importante na medida em que nos leva para um quadro legal que não pode ser desconsiderado. E eu aqui entrava no Decreto-Lei 19A de 2020, de 30 de abril, aplicado na região autónoma da Madeira, através do Decreto Legislativo Regional 9/2020/M, de 28 de julho, discutido e aprovado nesta Assembleia, que introduz limitações no direito à reposição do equilíbrio financeiro em virtude das quebras de utilização. Não permitindo este diploma, a reposição durante o estado de emergência. O diploma não permite a reposição do equilíbrio financeiro durante o estado de emergência. E não permite a revisão de preços fora do estado de emergência. O que se quis aqui foi proteger o Estado. Claramente, quis proteger o Estado de ser confrontado com uma série de pedidos de indemnizações ou de pedidos de reposição de equilíbrio económico ou financeiro. E este decreto-lei regula esta matéria que é aqui tratada no diploma do Partido Socialista. Regula os contratos de parceria pública ou privada no sector rodoviário. Isto está expressamente previsto neste diploma, que foi tratado nesta Casa, especificamente no número 2 do artigo 4º. Este preceito legal confere ao concedente a possibilidade de uma forma unilateral, reduzir os pagamentos devidos
na medida da redução ou suspensão das obrigações das concessionárias ou subconcessionárias. Ora, desde já, devo referir que não existiu uma redução ou suspensão dessas obrigações ao abrigo do número 1 deste preceito legal. E nós só podemos aplicar o número 2 do artigo 4º passando pelo artigo 1º. E não houve uma redução dessas obrigações. Mas, ainda que existisse essa redução, qualquer revisão seria unilateral e sempre teria de ser efetuada pela área técnica, isto é o que diz a lei, isto é o que diz a lei, pela área técnica do concedente com base em dados financeiros concretos. Isto é o que diz a lei. Portanto, é isto que acontece. Ora, os pressupostos e os procedimentos legais são muito claros. O princípio da legalidade e os dinheiros públicos são sagrados. Não faz sentido recomendar uma negociação para além da lei e sem qualquer fundamentação factual concreta. Com este diploma, o PS descontextualiza uma situação específica e desconsidera todo o quadro legal para construir uma falsa questão política na linha, aliás, daquilo que já havia acontecido quando anunciou o acionamento massivo de indemnizações para a reposição do equilíbrio económico e financeiro, e isso aconteceu nesta Casa, sabendo que a lei não o permitia. A lei não o permitia. Não merece, pois, este diploma, a nossa concordância. Se o PS Madeira está preocupado com os dinheiros da região, com a poupança dos dinheiros da região, deveria então, como já foi aqui dito por várias vezes, indignar-se com o silêncio do Governo da República. Com o silêncio do Governo da República, também relativamente ao aval do Estado, que grava as nossas contas em 84 milhões de euros em 14 anos. Esta deveria ser uma preocupação do Partido Socialista. E não se pode vir dizer para esta Casa que poderíamos ter contraído o financiamento no mês de agosto. Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, não poderia. O orçamento suplementar apenas foi publicado no dia 10 de agosto, Sr. Deputado. Nós temos que falar a verdade e temos que trabalhar com dados concretos. Sr. Deputado, provavelmente poderíamos ter antecipado esse financiamento. Provavelmente poderíamos, Sr. Deputado. Provavelmente poderíamos ter antecipado esse financiamento se tivéssemos o apoio do Governo da República, Sr. Deputado. Mas nunca tivemos qualquer apoio do Governo da República nestas circunstâncias. E os recursos financeiros que vamos agora buscar são objeto de um empréstimo bancário, de um financiamento à custa da região, relativamente ao qual continuamos sem ter quaisquer notícias relativamente às garantias do Estado. Mas se o PS está preocupado com estas questões, também se deveria ter indignado com as declarações do Ministro das Finanças, João Leão, que disse que a União Europeia não permitia a moratória do PAEF, quando se veio a apurar que não correspondia à verdade. Portanto, tudo isto evidencia uma intenção clara e inequívoca do Governo da República em não dar qualquer atenção à Madeira e aos madeirenses. Diria, em conclusão, diria que talvez seja tempo do PS Madeira deixar de ser uma representação regional exuberante e despesista de António Costa para se preocupar verdadeiramente com os interesses da região e dos madeirenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Brício Araújo.